Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia. Bom dia pra quem, né? Bom dia pra você. Bom dia, né? Que seja um bom dia maravilhoso, fantástico. Agora é o seguinte... Então, tem que falar de notícia, mas notícia mais amena, né? Porque vai ter como é questão de eleição, né? Então a gente vai ter que ficar... Mas a gente vai fazer uma pausa, eu vou fazer uma pausa no podcast Castor e seus escapes a partir do dia, se eu não me engano, que dia vai ser? O último episódio vai ser no dia 15 de julho. Aí do dia 18 ao dia 29 de julho não vai ter o episódio, tá? De Castor e seus escapes, né? De bom dia para quem? Na verdade, eu tenho que fazer o episódio, né? Que eu tô devendo, já era para ter lançado já o episódio Zona de Conflito, né? Que é um episódio que vai falar sobre muitas questões conflituosas que nós enfrentamos no dia a dia. E é assim que tem que ser. A gente tem que enfrentar as coisas aí. É uma situação muito complicada, né? E assim vai, né? Cheias de rios deixam 2 mortos e expulsam 40 mil de casa em Alagoas. Então, assim, a gente fala muito sobre questão de mudança climática, né? E gente, é uma coisa, assim, complicada, né? Como essas tragédias de enchentes estão cada vez mais frequentes, né? Então a gente vai ter que ver, a gente tem que trabalhar muito sobre essa questão de aquecimento global, de mudanças climáticas, porque isso vai trazer um impacto severos aí pra gente, né? Então a gente vai ter que lutar por isso, a gente vai ter que buscar condições de uma vida mais sustentável. Acho que a sustentabilidade é um dos pontos muito importantes que a gente precisa trabalhar no futuro, e isso depende de todo mundo, né? É lógico que existem gente que é contra, inclusive existem empresas que fazem uma campanha contra o aquecimento global, contratando empresas para tentar buscar para poder justificar que esse aquecimento global não tem relação com a ação do homem. Mas assim, o ponto é que assim, esse processo que a gente vive hoje é um processo que foi catalisado pela ação do homem, tá? Então esse processo ele iria ocorrer, mas iria levar milênios para acontecer. Mas a ação do homem de forma deliberada, o modelo industrial e poluição, e eu digo que não é só poluição atmosférica não, poluição atmosférica das águas, dos oceanos, dos rios, da vegetação, a perda da vegetação, a perda de florestas, a destruição de florestas, tudo isso entra nessa seara. Então é uma coisa que a gente precisa ver direitinho, né? Porque senão a gente está na roça. Dizem que as ações elas precisam ser feitas para agora, gente. É para agora, né?
Então é uma coisa que tem que ser feita aí direitinho. Glenda se desculpa por questionar acusações de racismo contra Piquet. Foi muito mal, né? Porque assim, qual é o ponto aqui que a gente fala? Ainda reverberando o caso de racismo do Piquet contra o Lewis Hamilton, né? Lewis Hamilton, né? Eu preciso melhorar a minha pronúncia do inglês, né? E assim, o Lewis ele fez uma resposta à altura, né? Correta, né? Então é uma coisa que a gente precisa botar para lascar mesmo, né? E assim, o que acontece, tá? Se eu não me engano, o GP do Brasil de 2021, eu acho que o próprio Nelson Piquet já participou algumas vezes das transmissões da Bandeirantes, né? E muito por uma questão de alinhamento da família Saad com esse governo, né? Que são os donos, né, dessa emissora, em que, por exemplo, uma das coisas que eu percebi, por exemplo, foi que aquele programa do Neto, Donos da Bola, o Neto ele é declaradamente contrário ao atual governo. E nos intervalos, quer dizer, durante o programa, teve merchandising do governo, só que ele não participou desse merchandising. Foi outra pessoa que fez o merchandising do governo federal, né? Então, existe sim um alinhamento do Grupo Bandeirantes, né? Em relação, é uma coisa bem escancarada, né? Então, assim, eu adoro a Fórmula 1 e eu amo a Fórmula 1, considero as transmissões maravilhosas do Grupo Bandeirantes, mas não por causa do Grupo Bandeirantes, mas por causa dos profissionais, que muitos dos profissionais eram da Globo, né? Que faziam a Fórmula 1 na Globo. Então, o Sérgio Maurício, excelente narrador, o Reginaldo Leme, o Burti, esqueci o nome da repórter, né? Do Grupo Bandeirantes, que era da Globo também, esqueci o nome dela. Que ela até acabou não fazendo o... Putz, eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome da equipe, né? Do Grupo Bandeirantes, né? Bem, tem uma coisa aqui que foi muito pesada esses dias. Teve o Luva de Pedreiro, que é um menino lá da Bahia, gente maravilhoso, né? Pela sua alegria de filmar os gols que ele faz, né? Acho que deu uma entrevista, né? Deu uma entrevista aqui que ele diz que está revoltado por uma liminar que vetou
que houvesse entrevistas dele para a Globo e para a Record, né? E trechos, né, das entrevistas que seriam exibidos foram vetados por conta de uma liminar na justiça. O influenciador não informou quem foi o responsável pela ação e que estão tentando calar a boca dele, né? Ambos os programas se exibiriam os respectivos materiais sobre o Luva Pedreiro, mas com edições, isso porque as emissoras receberam liminar que partiu de Alain de Jesus, que vetava tanto a menção ao ex-empresário do influenciador como quanto as recentes polêmicas que tornaram públicas nas últimas semanas, tá? Então o que está acontecendo? Acho que essa história eu já falei aqui anteriormente, mas eu já vou repetir, né, a história, né? Esse menino, né, Luva de Pedreiro, ele passou a ser agenciado por um empresário, e aí esse empresário, né, olha, esse menino, Irã Santana Alves, Kijing, a cidade de Kijing, 7 de novembro de 2001, né, ele não tem nem... ele tem 20 anos só, né, vai fazer 21 anos esse ano, né, em novembro, né. E o que aconteceu? Ele passou a ser agenciado por um empresário, mas depois de um tempo acabou descobrindo que esse empresário ele exigia muitos vídeos desse menino e que depois acabou descobrindo que ele embolsava todos os valores de receita, né? E aí o que aconteceu? Olha só como é que é esse capitalismo selvagem, né? Ele recebeu uma liminar do ex-empresário aí, dizendo que ele não pode dar entrevistas, ele não pode falar sobre o assunto. E aí o que acontece, gente? Para você ver como é que essa justiça é censitária. Porque, gente, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uns bons advogados do Luva de Pedreiro para acabar com a raça desse empresário. Porque, assim, é uma coisa assim absurda que acontece. Foi explorado a imagem dele, e ele não recebeu a contento. Então, gente, é um apelo que eu faço, tá? Então aí vai ter aí tem aqui o meu apoio, né? Beleza. O que mais que a gente vai falar aqui? Tem aqui os negócios de futebol. Tem golpista que dizia transformar papel em dinheiro. Ah, vá. Isso se chama falsificação, viu, filho? Uma bilionária que está em coma e sente disputa para cuidar dela. Na verdade, é cuidar do dinheiro dela. Aí, ó. Atos dos Estados Unidos após morte de homem negro para os policiais. Gente, isso virou uma rotina, tá? E essa questão do racismo é pesado mesmo. No Pará teve lideranças mortas na Guerra do Dendê, gente. Olha só que coisa. Um conflito, né? A média móvel de mortes de Covid no Brasil sobe pelo 10º dia seguido e a média de casos, olha, 223, né? 672 óbitos, 672.017 óbitos, né? 79 óbitos nas últimas 24 horas, variação de 58%. Realmente tá pesado aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Em alta. São Paulo tá em alta. Estabilidade Bahia, Amazonas, Acre e Rio Grande do Sul. Em queda Pará, Mato Grosso do Sul e Amapá.
Eu preciso ver esse negócio aqui. Eu realmente fico pesado aqui. Vamos ver como é que tá esse São Paulo. Sete, 10. Média móvel 65 e a média móvel 47. Só que assim. Nossa. Então, assim, bem, eu fico olhando aqui esses gráficos aqui e me espanta um pouco isso, né? Porque a média móvel estava estável em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo e voltou a subir. Então, é complicado mesmo o que está acontecendo, tá? E casos conhecidos, como é que está aqui a média móvel de casos? 8.073 e 8.001, 7.600, 15 dias atrás 5.489 e ele está numa uma alta constante. Chegou um pico em junho de 2022, depois caiu e depois subiu de novo. Ai. Olha só. Impressionante. Bem, gente, segundou, é segunda-feira, né? Dia de, às vezes, tudo, às vezes é um tempo que a gente começa as coisas, tem vezes que é uma coisa que a gente termina. E aí a gente lembra daquela sambinha, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Às vezes a gente cai. E não é problema a gente cair. O problema é a gente não admitir que caiu e não aceitar a queda e não aprender com ela. Então, esses 3 pontos, né? Não admitir, não aceitar e não aprender. E eu assim, nossa, como é que é esse negócio de não... Nós temos nossa vaidade, o nosso ego, o nosso orgulho, né? E esse orgulho, às vezes, nos atrapalha. No sentido de que quando tem alguma coisa que não está bem com a gente não aceitar. Mas isso é próprio da natureza humana, né? Existe uma coisa que a gente chama que são os 5 estágios do luto, né? E a gente pensa que o luto é só a morte de alguém que você perdeu. Mas, na verdade, essa dor que a gente sente, né? Ela tem uma relação com uma perda irreparável. Acho que esse é o ponto. É uma perda irreparável. Então, perder um emprego é um. Perder uma disputa é outro. Perder um relacionamento, né? Você se separar de alguém, né? Você ter que mudar de lugar, mudar de vida,
eu tive que ver ou alguma coisa que te fez muito mal, né? Então, por exemplo, quando ocorreu em 2018 a confirmação da eleição do Bolsonaro, eu vivi a luta. Eu vivi os estágios da negação, a raiva, negociação, depressão e aceitação, tá? Então a gente vive esses estágios do luto, né? E às vezes eles se manifestam em uma coisinha boba, banal. Eu cometi um erro. Nossa. Existem pessoas que, meu Deus do céu, se descabelam, né? Não admitem o erro, porque hoje nós temos uma cultura, uma forma de pensar que a gente precisa ser perfeito, sabe? A gente precisa ser o cara mais perfeito do universo. E não é assim. Não funciona assim, tá? Porque até mesmo eu disse semana passada, acho que disse assim, perfeição não existe. O que você vai ter ali é uma adequação a um padrão, né? Então você tem uma adequação a um padrão pré-estabelecido, né? E quando você tem esse processo, né, de adequação ao padrão, né, você acaba tendo aí você acaba tendo uma grande frustração, porque você, por mais que você tente, você não consegue se adequar. Você é magro demais. Você é gordo demais. Você é forte demais. Você é fraco demais. Você fala demais. Você fala de menos. E assim, e o pior, né, é o seguinte, né? Tudo é na base do exagero. Você tem que ser muito tudo, como uma música do RPM, né? Esqueci o nome do menino que era do RPM, né? E aí a gente fica nessa condição aí toda, bem lascadinha, né? De tudo no mais absoluto exagero. Então a gente não pode ficar aí se rendendo a isso, né? Então a gente aconteceu algo que não estava esperado para você, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque é assim que tem que ser. Viva a sua integridade e viva a integridade de ser quem você é, e entenda que a gente, toda tempestade depois vem a bonança, né? E que mares calmos não formam bons marinheiros, tá? Então, aí, gostaram dessa? Essa é legal. Mares calmos não formam bons marinheiros. A gente precisa, se a gente quiser fortalecer naquilo que a gente pode fazer, a gente precisa ser forjado na luta. Forjado na luta. E a gente vai perder batalhas no meio desse caminho. Mas a gente está disposto a ganhar a guerra. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até amanhã, terça-feira, com mais um Bom Dia Pra Quem? Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.
Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.